Está começando o Meu Patrimônio, o podcast da O2 Capital, onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Mantini e hoje eu conto com a presença ilustre do meu sócio Felipe Chad, de volta das férias. Ah, porra. Que assunto chato, cara. Ué, o Rica falou que você estava de férias, não sei se é verdade ou não, mas o que você pode dar de resposta pro Rica? Que ele é um mentirosinho. Ele tá de férias todo mês, ele vai pra Fernando de Noronha, Carneiros, não sei o quê. Isso é verdade. É só ver o Instagram Será dele, que o sogro dele sabe que ele viaja tanto assim, cara? Não sei, cara. Porra. E aí, Chad, o papo de hoje é bom? Não, interessante. É importante, tá? Muitos clientes nossos vêm perguntar. Então, o papo também vai ser educacional hoje. Não, todos são, né? Mas hoje a gente vai falar da crise que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que pode respingar. Na verdade, já está respingando em todo o mundo, né? Crise bancária, que a gente está chamando de crise de crédito. Pode falar isso? É, uma crise de crédito, mas muito mais uma crise bancária do que uma crise de crédito. Perfeito. Né? Então, a gente vai falar hoje, explicar no detalhe por que o Silicon Valley Bank, ou SVB, mais fácil aqui para a gente falar, quebrou. O que foi isso? Por que aconteceu isso? Quem que é o Silicon Valley Bank? SVB. Eu vou só falar SVB agora, cara. Mais fácil. SVB. E comentar um pouquinho mais dessa crise bancária que a gente está vivendo, tá? Cara, o que a gente pode falar? Como que começou? Eu acho que começou como qualquer crise, né? A gente viu Covid, inflação, taxa de juros baixa. Acho que volta um pouco. Vamos um pouco. Então tá. Acho que é legal voltar um pouco o seguinte. Na crise de 2008, eu não vou entrar em detalhes de crise, né? Pô, não dá tempo, mas na crise de 2008, os bancos centrais do mundo inteiro foram obrigados a cortar juros para reaquecer a economia. E os juros, e aí, 2007, 2008, os juros nunca mais subiram até então, até agora. E o que aconteceu, cara, é que a gente teve, então, 15 anos, praticamente, de juro baixo no mundo inteiro. Juro negativo em alguns lugares. O Brasil é uma exceção, né? O Brasil é uma exceção. Não estamos falando de Brasil aqui. O Brasil a gente não considera para esse caso, né? O Brasil, Europa, Estados Unidos, Ásia, a gente teve juro baixo, 15 anos de juro baixo. E aí isso cria muita euforia. Por um lado é bom, porque você vê que o juro baixo faz com que a atividade empresarial aumente, as pessoas investam mais, né? Não dá para deixar o dinheiro no banco, porque o dinheiro não vai render nada, você começa a investir seu dinheiro em economia real, etc. A gente teve um gostinho disso aqui, né? No começo ali um pouquinho. De 2000, foi quando que a 21, 22. 21, 22, taxa de juros baixa. O que o empresário pensa? Vou colocar meu dinheiro aqui na renda fixa ou vou pegar e vou tirar do papel aquele projeto para investir, crescer a empresa, fomentar a economia? É isso. Com taxa de juros baixa acontece mais fomento da economia. E aí, na pandemia, juro baixo E aí, o que aconteceu foi o seguinte, na pandemia, os governos injetaram muito dinheiro na economia, porque as economias pararam. E quando você injeta muito dinheiro na economia, você tem inflação. Inflação, basicamente, as pessoas começam a gastar mais. A definição, eu vou reduzir, os acadêmicos me perdoem, mas a definição básica de inflação é perda do poder de compra da moeda. A inflação começou a subir e aí os governos tiveram que aumentar os juros. Quando a inflação sobe, você tem que aumentar os juros para conter a inflação. E aí, quando eles subiram os juros, as pessoas não sabiam que era juro alto nos Estados Unidos. Então, você tem o Esteves, a gente vai falar do Esteves aqui, mas ele deu uma entrevista lá falando que tem uma geração de profissionais, geração de pessoas que não sabiam que era juro alto. Volatilidade, juro, etc. E aí os juros começaram a subir. E aí entrou o problema do SVB. Eu tenho os números aqui. No começo de 2022, a taxa de juros americana estava em torno ali de 0,25% ao ano, que é baixíssimo quando a gente pensa no Brasil, né? Com taxas de quase 14%. E atualmente está em torno ali de 4,75% a 5%. Então, foi uma subida muito brusca. Da mesma maneira que aqui no Brasil a gente teve também esse esticão, vamos falar assim. Uhum. E aí, qual que é o resultado disso? É legal que no Brasil começou esse ano, né? E começou esse ano entre aspas, né? Começou a ser mostrado esse ano, né? 2023. Mas no mundo inteiro já existia esse conceito, existia o conceito também no Brasil, mas que é a marcação a mercado. Marcação a mercado, de forma resumida para todo mundo, se eu tenho um título que está pagando aqui para mim
0,25% no ano, nesse caso aqui. E depois de um tempo, os disponíveis no mercado estão pagando 5%. O que vale mais para quem está querendo comprar aquele título? Um título que está pagando 0,25% ou um título de 5%? De 5%. Então, o meu título que eu tenho investido lá, ele está desvalorizado perante o mercado. Isso é marcação ao mercado. Isso pode acontecer o contrário também, que, já dando um spoiler aqui, é o que a gente está prevendo que vai acontecer aqui no Brasil, né? Títulos pré-fixados a 14% ao ano, com a taxa de juros caindo lá para 10%, 9%. A gente não acha que vai acontecer isso tão rápido. Cedo, né? Mas os títulos vão estar valorizados perante o mercado. Então, de forma inversa, é o que a gente acredita que vai acontecer no Brasil já. Mas o que tem a ver marcação ao mercado com a crise? Bom, o Silicon Valley Bank, o SVB, você comentou mais cedo, era o 20º banco. Está no top 20. Eu vi um ranking 20. Que era 16º, eu vi um ranking 18º, o maior banco dos Estados Unidos. Está entre os 20 maiores bancos em depósitos nos Estados Unidos. As pessoas depositavam dinheiro lá e o banco tem que fazer alguma coisa com esse depósito. Ele empresta esse dinheiro, em alguns casos. Geralmente ele empresta esse dinheiro e ele compra títulos com esse dinheiro, né? E não pode deixar o dinheiro parado. O dinheiro parado em banco é prejuízo para o banqueiro. Então, o que ele fez? Ele emprestou esse dinheiro para algumas pessoas numa taxa baixa, porque o juro era baixo, e em outros casos ele comprou títulos do próprio governo americano que remuneravam 2% ao ano para 10 anos, por exemplo. Então, o título remunerava 2% para 10 anos, no momento em que a taxa básica, a taxa da economia americana era 0%, era um bom negócio na época. O problema é que eles não anteciparam que o juro ia subir. E aí que está o problema. Perfeito. Eu tenho um número aqui. Eles tinham uma média de 21 bilhões de dólares a uma taxa média de 1,79. E aí a taxa foi para 5% ao ano, a taxa básica, veio a crise. O que acontece é assim, os bancos, banco quebrar, desculpa, eu estou tentando achar o raciocínio aqui. Sexta-feira, bro. Calma. Sexta-feira. Banco quebrar geralmente, quando não é fraude, esse caso parece que não foi fraude. Quando é fraude, é fraude. Aí é roubalheira, é bandidagem, etc. Não estou entrando nos casos de fraude. Nos casos normais de um banco quebrar, os bancos quebram. É uma profecia que se realiza sozinha, cara. Sempre pelo mesmo motivo. Sempre pelo mesmo motivo. A maior parte dos clientes do SVB eram as startups americanas, empresas de tecnologia. As empresas começaram a faturar menos. Então, elas precisavam sacar o dinheiro que elas tinham no banco para pagar a folha de pagamento, continuar investindo, etc. Como elas começaram a sacar, o banco teve que vender os títulos no mercado desvalorizados para honrar o resgate. Perfeito. E aí as pessoas o banco começa a atrasar esse resgate. Isso pode acontecer. Quando ele atrasa o primeiro resgate, o cara fala: putz, ele atrasou o meu resgate, esse banco está quebrando. E aí os demais clientes desse banco vão lá e falam: puta, se ele atrasou o do cara, ele vai atrasar o meu, então eu vou pedir o meu resgate também. Quando acontece, isso chama uma corrida bancária. Quando acontece uma corrida bancária, o banco não consegue honrar. Qualquer banco do mundo é assim. Se houvesse uma corrida bancária no Brasil, nem o Itaú, nem o Bradesco, nem o Banco do Brasil, nem a Caixa Econômica Federal conseguiriam honrar. Porque o dinheiro não está lá no banco parado. O dinheiro está emprestado, está investido, está em algum lugar. Então, por isso que a gente fala, o banco quebra lentamente e depois de repente. Porque a corrida bancária ela começa devagar, daí quando as pessoas pegam o dinheiro, a corrida começa a acelerar o banco, opa, não tem dinheiro para entregar para todo mundo. E foi o que aconteceu. O SVB foi muito rápido, foi coisa de uma semana. E aí hoje com redes sociais, etc. Isso é um ponto também que eu tava estudando para esse episódio. Que bom. E esse episódio peguei vários números aqui, mas eu vi uma pessoa comentando que essa crise bancária é uma crise diferente das outras. Não só pelo motivo, tá? Que o motivo é bem parecido, né, com as crises dos outros bancos, mas pela questão das desinformações. Se a gente puxar um histórico das últimas crises, aí você me ajuda aqui com o histórico. Crise do México, crise de tigres asiáticos, Japão, bolha.com, 2008. A gente não tinha ainda as redes sociais. Não tinha essa possibilidade de facilidade de informação. Com a crise
que a gente está vivendo hoje, se um banco pequeno lá na Europa quebrar, a gente vai saber aqui na mesma hora. É isso. E aí começa toda essa euforia. E isso é perigoso. Perigoso por causa dessa corrida bancária. Às vezes, só no boato de que o banco está mal, pode acontecer uma crise real. Sim. O banco pode estar tudo certo, balanço bom. Não, e está acontecendo, né? Assim, a informação corre muito rápido. Os bancos pequenos americanos estão ameaçados, porque daí o que o cidadão americano fala? Cara, eu não confio mais em nenhum banco pequeno. Eu confio mais em deixar o meu dinheiro debaixo do colchão. Então, os caras vão para o banco, sacam o dinheiro. Você vê reportagem nas redes sociais ou até nos canais americanos, fila nos bancos, todo mundo sacando. Isso porque, no caso do SVB especificamente, o FED, né, que é o Banco Central Americano, falou que ia honrar, se o SVB quebrasse, de fato, ele ia honrar todos os resgates, não só o limite de $250 mil, que é o limite do FGC deles, que é o FDIC lá. Uhum. Então, o FED falou, eu vou honrar 100% dos depósitos, que era justamente para conter uma crise. Mas não adiantou muito, porque a crise está acontecendo, os bancos pequenos vão quebrar, o FED tem dinheiro para honrar, o FED americano é muito sólido, vai honrar. O problema é que isso respinga para outros lugares, e respingou até na Suíça. O segundo maior banco da Suíça, um banco de mais de 100 anos, o Credit Suisse, que já estava com problema já há alguns anos, divulgando resultados com prejuízo, emprestando dinheiro, tomando calote, investindo mal o seu capital, teve uma corrida bancária lá, e num final de semana o órgão regulador da Suíça teve que salvar o banco, né, e foi vendido para o UBS, que é o maior banco suíço. Então agora virou um banco só. Então, se o regulador suíço não agisse, a gente ia ter um problemaço na Suíça também. Suíça é considerado o lugar mais seguro para se investir do mundo, né? Foi o que você falou. O banco vai quebrando devagarinho e do nada... É isso aí. Mais um ponto importante do SVB ter quebrado, né? Você comentou, ele era um banco que era conhecido por emprestar, né, o dinheiro para instituições, startups, ali do Vale do Silício, né? Até o próprio nome é relacionado a esse ponto. Tinha muitas empresas ligadas à criptomoeda, tá? Então, também teve um abalo ali nas criptos por conta dessa... Tempestade perfeito, né? Exato. E aí, o que isso respinga aqui no Brasil? O que pode respingar? Muita gente, muita fake news, ou não, a gente está descobrindo muita coisa ainda, de startups aqui do Brasil ligadas a fintechs, né, ligadas ao setor do mercado financeiro. Tinha dinheiro no Silicon Valley Bank ou não? Cara, eu vi algumas que tinham, né? Eu vi no LinkedIn, cara, um cara que eu nem conheço, mas apareceu para mim lá o texto dele, o cara é CFO de uma startup brasileira, esqueci o nome agora, poderia até pegar. Mas ele contou a história lá, que ele recebeu o aporte de estrangeiro, de um fundo americano, o aporte foi feito lá fora e foi feito no Silicon Valley Bank, eles tinham uma conta lá. Daí um amigo dele deu a dica, falou, cara, saca a grana do SVB, porque o banco vai quebrar. E aí ele conseguiu sacar. Conseguiu? Bom, de qualquer jeito cara. Seria honrado, mas ele conseguiu sacar. Então, pode ser que uma ou outra startup que tenha recebido fundo gringo lá tinha dinheiro no SVB, mas contagiar não contagia, cara. O Brasil é diferente. O Brasil é calejado. Mas muita gente falou, principalmente, não tem problema falar aqui, mas muita gente falou do Nubank. Nubank, que é uma das maiores startups ligadas ao mercado financeiro, né? Acho que é a maior. Acho que é a maior startup, a maior fintech. Muita gente ficou com medo. O Nubank vai quebrar. Vai acontecer isso mesmo. O Nubank soltou lá um relatório falando que não tinha nenhuma ligação com o SVB. Mas também, pelo que eu tinha visto, não saiu ainda a lista de todos os clientes da SVB, né? Então, não vou bater o martelo aqui e falar nenhuma informação falsa. Eu acho difícil, cara. Acho que banco... o Nubank é um banco controverso, né? Assim, não sei se já dá lucro, mas até outro dia só dava prejuízo. E aí as pessoas têm medo de banco que dá prejuízo porque é meio contrassenso, assim, como que um banco dá prejuízo? Mas eles têm uma tese de crescimento lá, é um banco que quer atender um público específico, ele não quer atender o cara que tem grana, ele quer atender o pequeno depositante lá. Mas ele está no Brasil, então ele está sujeito às regras brasileiras. E não é fácil ser banqueiro. Parece que não, mas
parece banqueiro brasileiro, a gente enxerga como aquele cara do mal, tá? Mas é difícil ser banqueiro no Brasil. O Brasil tem muitos problemas a mais que essa volatilidade da taxa de juros. Cara, né? Muitos problemas a mais. Vamos falar sobre isso? Tem um ponto que a gente... Não sei se se falou aqui, mas é importante também da gente explicar, né? Que é o índice da Basileia. O que é isso e por que é importante o banco ter isso, né? Para evitar... minimizar os riscos. O que a gente pode falar disso? Índice de Basileia basicamente é um índice de alavancagem. Então, é quantos por cento dos depósitos dos clientes que o banqueiro tem que deixar no banco, que não pode emprestar. É basicamente isso. Assim, Então, eu coloquei R$100 aqui no banco. Isso. E aí o banco... Eu tinha visto o número, eu acho que está em uma média do mundo mundial, é em torno de 18%. Sim. Então, $18 ficam lá no banco, o resto do banco pode alavancar. É isso. É isso aí. Então... por que existe isso? Para justamente minimizar os riscos. Para evitar que o banco se alavanque muito. E aí tem o índice de Basileia, que é uma coisa mundial que os bancos têm que aderir. E o Brasil tem os adicionais, tem o compulsório do Banco Central, que o Banco Central exige que eu não sei qual é o número atual, mas acho que o banco tem que deixar 40% de tudo que ele capta vai para o Banco Central. Não é nem Basileia, é Banco Central mesmo. Então, no Brasil é difícil. A gente já viveu muita coisa aqui, né? Cara, eu vi algum empresário, eu não vou dizer quem é, porque eu não lembro, falando assim, você acha que os bancos brasileiros vão entrar em crise? Eu falei, cara, a gente está em crise desde 1500, cara. Você acha que alguma coisa vai mudar? Nós estamos no Brasil, você tá maluco? Eu já citei essa frase aqui nos episódios, mas eu vou falar de novo que é muito real isso, cara. Lado ruim do Brasil, a gente aqui é uma zona. E o lado bom do Brasil, a gente aqui é uma zona. Exatamente. Então, a gente está acostumado com tudo isso, né? E aí, essa semana passada, a gente teve uma frase icônica do André Esteves. Sim. Numa entrevista que ele estava... André Esteves estava no Chile, numa convenção lá, se não me engano, e ele falou que qualquer analista júnior, né? Eu vou ler aqui a frase, lê aí. É o seguinte... É uma gestão... Entre aspas, né? É uma gestão de ativos e passivos muito básica que qualquer analista júnior trabalhando em um banco do Chile, no Brasil, Colômbia ou qualquer país da América Latina que apresente um pouco mais de volatilidade saberia. Ou seja, qualquer analista júnior, qualquer estagiário que trabalha aqui, que tem essa vivência da volatilidade que o Brasil tem, que a América Latina tem, já saberia que poderia ocorrer isso com o SVB. O Esteves, para quem não sabe, ele é o fundador do BTG Pactual, na configuração atual, né, do BTG. E a função dele ele é o sócio sênior do banco. E ele é uma das mentes mais ativas no setor bancário brasileiro. Não tem muita papa na língua, isso é bom, porque ele fala mesmo o que ele pensa. E é um cara que divulga o Brasil o mundo afora, cara. É muito bacana o trabalho dele. E isso aí basicamente o que ele está dizendo é muito mais difícil fazer negócio na América Latina do que em outros lugares. Isso não aconteceria no Brasil, nem na Colômbia, nem no Chile, que ele falou, né? Porque a gente está acostumado a ter problema o tempo todo. Então, ser banqueiro, ter banco nos nossos países aqui é muito difícil, cara. Tanto que, se você olhar, Rafa, essa é uma informação interessante até, né? Uma reflexão que estou fazendo agora, não tinha programado nisso, mas quantos bancos gringos, cara, operam no varejo brasileiro? Não tem. Vários tentaram, né? Uhum. O Santander está aqui, beleza, o Santander teve sucesso depois que comprou o Banespa, antes não tinha. Mas se você pegar, a gente teve aqui no Brasil o Bank Boston tentou, Citibank tentou, BBVA, eu lembro, o Banco Bilbao Vizcaya tentou. Teve um monte, cara, que vinha para o Brasil, porque o Brasil é um mercado gigante, e aí fala, eu vou para lá porque tem uma população de 200 milhões de pessoas, consumidores, etc., e eu vou vender crédito para essa turma. Não consegue. No Brasil, a gente tem sempre os mesmos 6 bancos lá, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander, Safra, fazendo negócio aqui desde que o mundo é mundo. E agora tem esses novos chegando por fora, como o BTG, como a XP, mas são locais. Nubank e tal. Não tem nenhum gringo nessa jogada. O Nubank, que é uma fintech e tal, mas Cristina Junqueira trabalhou anos no Itaú, tá? A fundadora lá, e o sócio dela, o colombiano Vélez, é gringo, mas ela que é a pessoa que tem experiência bancária local. Então não tem gringo no Brasil, cara, é difícil. O Brasil não é para amadores. Não é para amadores. E aí,
eu recebi de mais de um cliente aqui mensagens, ligações com preocupação. Rafa, vai respingar alguma coisa aqui no Brasil? Vai respingar alguma coisa na minha carteira de investimentos? Aqui no BTG vai ter alguma coisa? A resposta é dificilmente vai rolar. Na carteira de investimentos, talvez sim, né? Porque os mercados talvez sofram, tal, e aí os investimentos podem cair em decorrência de algum fundo que investe lá fora, alguma coisa assim. E tudo bem. E aí pode ser assim, que o cara tem a bolsa no Brasil e aí o gringo saia da bolsa, a bolsa caia. Mas a bolsa brasileira já está tão barata, né? De acordo com todos os analistas que a gente ouve. E então, não sei. Mas contágio de problema que vai ter corrida bancária no Brasil, cara, difícil. Eu vou dizer com 99% de convicção que não haverá corrida bancária no Brasil. Legal, cara. E aí é um ensinamento que fica aqui, né, até para educacional para os clientes, até para a gente. Para a gente já tem essa vivência, mas para cliente, marcação a mercado. Não era um termo que a gente estava acostumado no Brasil, né, até o começo desse ano. No começo desse ano a gente começou a mostrar aqui na carteira mesmo a marcação a mercado. Então, foi basicamente por esse o motivo da marcação a mercado, né, nos Estados Unidos. E fica aí o aprendizado. A gente pode ser tanto para o positivo quanto para o negativo. E marcação a mercado é bom, né? É bom. Enfim, é bom. Consegue... Você sabe quanto vale o seu ativo ali na carteira. Perfeito. E aí aqui no Brasil tem um título que dificilmente tem lá fora, né, que são os pós-fixados. Sim. Então, pós-fixado não tem muita marcação a mercado, depende da taxa que você pegou, né? Enfim. Então, eu acho que deu para explicar bastante coisa sobre o SVB. O que você acha? Você acha que dá para falar mais alguma coisa? Eu acho que o recado é importante saber o que está acontecendo para a gente não ficar alheio, né? Mas eu acho que não precisa ninguém entrar em pânico com a sua carteira, porque o que está acontecendo lá fora, para o bem ou para o mal, não contamina o Brasil. Nesse caso, para o bem, não vai contaminar a nossa estrutura bancária. A gente tem outros problemas, maiores problemas para se preocupar. A gente tem os problemas de sempre aqui no Brasil, a política, risco fiscal, o Lula brigando com o Banco Central, achando que vai baixar juros na canetada, o pacote fiscal que foi divulgado essa semana, que tem que ir para o Congresso agora, né? Tem muito problema que a gente cria, né? Eu falei outro dia, o Brasil é como aquela família que não precisa de problema no mundo para ter problema. É os problemas que ela cria dentro de casa. O Brasil é essa família. É isso aí. Então a gente aguarda aí as cenas dos próximos capítulos. Qualquer grande novidade que a gente grava outro episódio explicando também mudança, enfim. E esse formato eu gostei, cara. A gente explicando um tema atual. O que você achou? Falar para o pessoal comentar, né? Isso foi uma demanda do público aí. Vamos isso aí. O pessoal pediu para a gente falar. Então, se você gostou do episódio, quer entender mais, comenta aqui embaixo. E sugere um tema também pra gente, que a gente bate esse papo aqui, a gente estuda, pesquisa. O chat já está calejado, lê todo dia sobre tudo, mas a gente faz aqui um episódio focado aqui numa notícia, um pouco mais simples o episódio, mas acho que trouxe bastante informação legal. Isso aí. Então, pessoal, fiquem até semana que vem. Tem um link aqui embaixo para vocês se cadastrarem, para nossa equipe entrar em contato. Cadastrem aí também se vocês querem receber mais notícias. Nosso Instagram também tá aqui embaixo. Lá a gente posta bastante coisa, bastante corte dos episódios. Contem conosco até semana que vem. Valeu.